pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um podcast do Boca a Boca Digital. Hoje estamos aqui com a presença da Aline, do Fábio, do Labolaria. E eu gostaria que você se apresentasse, por gentileza. Boa noite, pessoal. Meu nome é Fábio, tenho 40 anos, marido da Aline, pai do Lorenzo. E a gente está aqui hoje para apresentar para vocês um testemunho, né? Que Deus fez na minha vida e vem fazendo na nossa vida, para edificar um pouquinho dos irmãos, né? Boa noite, meu nome é Aline Rocha, sou fundadora da Labolaria, juntamente com o Fábio, esposa desse menininho aqui, mais conhecido como Mozinho, mãe do Lorenzão, e estamos juntos aí nessa caminhada do empreendedorismo, matando um leão por dia, com muita fé e esperança naquilo que Deus tem pra gente lá na frente no futuro. Glória a Deus. Gente, Fábio, me conta um pouco sobre o seu testemunho, que é muito forte. Quando o senhor sofreu um acidente a trabalho, o senhor é policial militar também, né? Conta um pouquinho pra gente sobre esse testemunho. Como que foi? Então, em 2016, eu na época era soldado da polícia, né? Militar aqui de Minas. Durante um turno de serviço, teve um assalto. E nesse assalto, eles balearam um outro militar e a filhinha dele de 3 anos. E aí a gente estava no deslocamento para dar apoio nessa ocorrência, né? E a viatura, ela furou o pneu durante esse deslocamento e capotou. Nela capotar, eu lembro dela dando o primeiro giro e apagou tudo, né? Eu apaguei nessa hora. E eu fui ejetado dessa viatura, mais ou menos uns 140 por hora. Com relatos de quem estava na viatura atrás da nossa, ele falou que eu voei da altura de um poste, foi arremessado igual um boneco, né? E aí, quando eu acordei, eu estava no chão, eu não sentia meu braço, sentia muitas dores na coluna, na nuca, pela queda, né? Ali já começa o milagre de Deus, né? Ali Só de você ter acordado já era um milagre. Eu falo que Deus pegou ele assim no colo. Porque ser injetado a 140 por hora, ainda de uma altura dessa, aí já, só de você ter acordado já começa o milagre. Era pra ser fatal. Exatamente. A gente tem, a maneira que mais morre militares hoje é em incidente de perseguições, né? Perseguições. E pouco antes desse acidente, teve uma viatura da Rotan, que eu lembro que ela tombou e o militar morreu, só deve ter tombado. Ela não chegou nem a capotar, né? Sim. Então a gente veio cuidar de Deus comigo, me carregando no colo e me colocando ali naquele momento. Te dando outra oportunidade, né? Exatamente. Mais uma, né? Mais uma oportunidade. Porque nessa profissão são vários livramentos que a gente tem. Sim. E naquele momento ali, eu não sentia meu braço, né? O militar que estava comigo, eu perguntava para ele, meu braço tá aí, meu braço tá aí. Ele falou, não, tá quebrado, mas tá aqui. Ele tinha partido no meio, né? E meio quase que separado mesmo. Eu tive que fazer cirurgia, colocar haste, colocar parafuso para ele colar. E naquele momento, eu pedi a Deus mais uma oportunidade. O menino estava com 3 aninhos, eu estava me emocionando sempre que eu conto. E eu pedi a Deus para me dar força para mim existir naquele momento, porque meu menino só tinha 3 meses. E eu precisava de... Se eu morresse, ele não ia conhecer o meu rosto. Então essa é uma coisa que ficou muito marcada para mim. E eu sempre me emociono quando eu conto. E aí Deus me carregou no colo e me deu mais oportunidade. Te trouxe em memória aquele hino do André Valadão? Sim. Quantas lutas, penso que não vou resistir. Aí ele lembrou, sabe? E pediu a Deus ali pra dar força pra ele. E Deus já tinha me contado, pouco tempo antes do acidente, que eu estava numa incursão em Bela Vista. Eu fiquei na ponta do beco, o pessoal desceu e veio uma dominha baixinha. Aqueles tipo que tem que encostar no saiu no cabelão grande, saiu no pé. E ela falou comigo assim, Deus mandou vir aqui falar com você. E ele mandou te falar que o diabo tem trabalhado contra a sua vida, mas ele já te deu livramento. Naquele momento eu lembrei das palavras dela, né? No momento do acidente? Que show, lembrei. Deus é muito maravilhoso, né? Então assim, daquele dia pra cá, eu tive uma experiência de quase morte, né? Na minha cabeça eu ia morrer. Sim. Então, como Deus me deu mais uma oportunidade, a gente começa a ver a vida com outros olhos. Claro. Você começa a valorizar coisas que antes, né? Às vezes passava batido. Sim.
Então foi um momento que Deus realmente me carregou no colo e me deu mais uma oportunidade de estar aqui hoje, de poder acompanhar o crescimento do meu filho. Glória a Deus, que bênção, hein? E me fala um pouco sobre como foi essa recuperação, quanto tempo que durou, e nós já vamos entrar com você, viu, Aline? Você já vai explicar para nós da onde que surgiu a labolaria nessa confusão, nesse acidente, nessa turbulência toda. E eu acidentei e fiquei 9 meses em casa, né? Eu cheguei em casa de cadeira de roda, fiquei 2 meses que eu fraturei a coluna, tive uma lesão no pulmão, costela, nariz, maxilar, braço, então foi... Isso não conseguia escovar dente sozinho, não penteava o cabelo, não fazia as necessidades, e né? a esposa cuidando. E a esposa teve que tirar a força lá, não sei aonde, Deus, né? Pra poder cuidar dele, inclusive... O Lorenzo estava com 3 meses de vida, né? Então eu estava amamentando, me encontrando, né? Como mãe ainda. Então acabou que eu ganhei 2 bebês, 2 crianças ali para cuidar, né? Então não foi fácil, não. Foi bem desafiador. E essa jornada durou longos 9 meses, né? Até eu conseguir. Uma gestação, né? Fiz 2 cirurgias, né? Depois desse acidente, até me recuperar e conseguir voltar. Então foram 9 meses de molho mesmo em casa. E a companheira do lado me ajudando nessa jornada, né? Fazendo esse fato fica um pouco mais leve. Glória a Deus. A gente deixa, vou só te cortar um pouquinho, a gente vai deixar uma dentro aqui, porque muitas mulheres, tanto homem quanto mulher também, no relacionamento, quando vem uma dor, quando o seu companheiro descobre que tem uma doença, quando acontece um acidente, muitas das vezes é muito mais fácil dar tchau para a pessoa, ou virar as costas, né? Abandonar, do que falar, não, a gente está junto, vamos até o fim, eu estou com você, posicionando como mulher valente, como mulher sábia, né? Mulher guerreira. E o homem também, e não abandonando aquilo que Deus... Eu falo que as dores, elas são um presente pra gente. E quando você abre lá na frente, você vê o desfrute de tudo aquilo que passou lá atrás, né? Então, a gente tem que saber até receber presentes que Deus dá. Que talvez seja uma luta que você vai passar ali, apanhar e lá na frente ter um galardão, né? E isso é um relacionamento, né? Um pelo outro, né? Quando vocês casam, vocês se tornam um só. Sim. Então, é um cuidando do outro o tempo todo, né? É o juramento que a gente faz perante o altar, perante Deus, né? Então, vocês estão exercendo, bem exercido. Desafio legal. E no meio dessa turbulência toda, como que foi o surgimento da Labolaria, da empresa, hoje sucesso aqui em toda a Contagem, em vários locais aí. Então, conta pra gente o que é a Labolaria, como que é, como surgiu, como que foi. Como nasceu a Labolaria, isso, né? Por gentileza. Então, eu tava de licença maternidade e eu trabalhava com moda feminina. Sim. Eu era gerente de loja de roupa e saí para ganhar neném e pretendia voltar, porque a gente tinha feito um compromisso muito sério, que foi de comprar um apartamento para ter o filho, trocar de carro. Então a gente fez tudo planejadinho. E a vida da gente virou de cabeça para baixo da noite pro dia, né? Sim. Então não pude voltar e tive que me dedicar aos cuidados dele e do Lorenzo. E as contas começaram a bater na porta, elas não perdoam, as contas não perdoam. Então eu falei com Deus, e agora o que a gente faz? Porque a gente não está conseguindo honrar com aquilo que a gente fez lá, quando a gente decidiu ter o filho. E eu não consigo sair para trabalhar, eu não consigo trazer dinheiro, juntar com o dele da polícia. E na época a gente tinha uma empresa e a gente teve que fechar, sabe? Porque ele não conseguiu me ajudar a tocar o negócio, porque ficou debilitado. Então eu falei assim, agora acabou. Nas mãos de Deus. Agora, porque quando a gente casou, a gente foi morar junto com a sogra, né? Sim. E eu falei, agora a gente entregar tudo e voltar a morar com seus pais pra não faltar o de comer pro Lorenzo, né? Pra gente e tal, não faltar o básico. E nas madrugadas, eu num desespero muito grande, onde eu vi o meu marido com uma arma, já vi ele depressivo, debilitado. Eu falo, meu Deus do céu, esse homem vai fazer um trem qualquer hora dessa.
E ele se via na condição de não ser o provedor mais da casa, né? Só a receita da polícia, a gente não conseguia arcar com tudo que a gente tinha feito lá. Então, eu, nas madrugadas, já não dormia mais, bem cansada, bem exausta, bem depressiva também, mas eu precisava segurar o homem pra ele não cair. De casa, né, também. E eu falei, Deus, o que é que eu vou fazer aqui dentro de casa pra eu ajudar pra gente sair desse sufoco mesmo? E aí Deus falou assim, olha, busca dentro de você, já está aí. Porque o que a gente faz vem do natural, né? E que eu sempre gostei de fazer, sempre amei da culinária, eu sempre gostei de cozinhar. E eu falava assim, o que eu vou fazer para vender aqui dentro de casa? E eu lembro que a gente tinha feito uma reforma em casa e faltou o forno. Quando Deus quer fazer algo na nossa vida, né? Ele já coloca os obstáculos para ver se a gente vai conseguir passar. É como se fosse aqueles... Não, aqueles videogame, né? Você vai passando de fase, vai passar. aí manda o chefão, você tem que destruir o chefão. É isso eu vou mesmo, colocar esse empecilho aqui, que vai ser, ela não tem o forno. Vamos ver se ela vai murmurar, se ela vai reclamar ou se ela vai pra cima. Isso. E é isso mesmo. E eu falei assim, acho que vou fazer uns bolinhos, que eu amo bolo e tal, pra vender aqui em casa. Aí eu falei, gente, mas como que eu vou fazer bolo se eu não tenho forno, né? E aí eu falei assim, vou fazer na trempa de fogão, porque antigamente o pessoal fazia na trempa de fogão. Minha própria sogra fazia. Eu falei assim, acho que eu vou fazer. Até tentei. Mas ficou da cor desse microfone. Tudo torrado. Eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer muito bolo? Isso aí não vai dar certo. E aí Deus colocou no meu coração onde, né? Que eu vou buscar esse fôlego, essa ajuda. E muitas das vezes a gente bate na porta de família, daquelas pessoas que falam assim, não vou precisar, né? Às vezes o orgulho não deixa você bater na porta de pessoas que vai ser ali um divisor de águas para você. E isso testa a humildade da gente também, a gente saber pedir, né? Reconhecer que nós estamos precisando e temos que pedir ajuda para alguém, para a gente baixar a bola na nossa vida mesmo. Se você precisar, você tem que ser humilde de reconhecer e de pedir ajuda. E foi quando vocês pediram um amigo, que é o amigo do cartão, não chegou aí eu liguei pra mim. É porque eu tô lembrando do dia, ficou marcado o cara é brother. Nossa, eu falo que ele é um investidor antes. Então, minha válvula de escape foi eu ficar pensando, aonde que eu vou fazer? Não tem forno, o que eu vou fazer? É muito mais fácil a gente desistir, né? Sim. Que é isso? Como que eu vou fazer? Se humilhar e não pedir tem dinheiro ajuda. pra comprar. Não, vamos desistir, o negócio tá ruim mesmo, vamos entregar apartamento, vamos entregar carro. É muito mais fácil do que a gente arregaçar as mangas e desbravar o mundo. Então, aí eu comecei a eu posso interromper um momentinho? Tem um mensagem importante aí pra quem tá ouvindo também. Naquele momento a gente chegou no fundo do poço. E no fundo do poço, você tira lições que você não tiraria se estivesse na sua zona de conforto. Sim. No fundo do poço, você ativa o seu modo de sobrevivência. É onde você está passando pelo processo, né, Exatamente. gente? A gente não entende o processo que a gente passa. E ali você se obriga a achar uma saída. E se você estivesse na zona de conforto, você não teria... Você estaria acomodado. É como se você tivesse modo de sobrevivência. E onde eu tava? No bolo, no forno. Tá, eu liguei pra minha avó aqui. Eu tô precisando muito levantar um dinheiro pra pagar minhas contas e de compartilhar seu forno comigo aí pra fazer uns bolinhos. Vou fazer um teste, porque até então eu acho que eu fazia assim, bolo de massa pronta, né? Eu nem lembro, pra ser sincero, eu comia bolo da minha sogra e da minha mãe. Então eu vou fazer uns testes e desci pra casa dela e usei os primeiros insumos. Foi da despensa da minha avó. Então não tinha dinheiro nem para comprar os primeiros insumos, a gente usou da casa dela. E minha avó Gigi, ela mora aqui no Novo Eldorado. Ela estava aqui no dia também, né? Tava, sensacional. E eu desci, comecei, e o primeiro dia eu pensei assim, como que eu vou vender? Tô dentro da casa da minha avó, como que eu vou divulgar? Então hoje a gente tem uma ferramenta, né, um WhatsApp, que foi assim, um start para eu começar a vender bolo, e eu fiz uma lista de transmissão.
para os meus amigos. Você lembra de qual sabor que foi o primeiro? Foi o pamonha. Sério? Foi esse lindão aqui, ó, que é o bolo- queridinho. É o bolo mais delicioso que eu já comi na vida de Gente do mim. céu, esse bolo Ela aqui. iniciou no mundo dos bolos só com um receita e era isso. Só com uma E essa receita receita. era da sua avó ou não? Não. Você pegou? Isso era eu tava numa fase, sabe quando você fica numa fase de comer só uma coisa? Sim. Eu morava ali no bairro Europa e a gente tava numa fase de comer muito bolo de milho, porque tinha um bolo compridinho numa padaria lá no centro de Contagem, e eu falava, gente, esse bolo é muito gostoso. Sim. Aí ele falou assim, então você tem que criar o melhor bolo, um bolo diferenciado. Porque quando eu falei com ele assim, ó, amor, eu vou fazer uns bolos pra me vender pra gente sair desse sufoco aí, porque você tá ficando doida. Pode parar Como comigo, é não que mexe com isso não. Fazendo bolo, Você já né? tá cansada, cansada. Cuidando de estressada. dois. sobrecarregado, não mexe com isso não. Então ele não aprovou de jeito nenhum, achou que o negócio não ia dar certo. Eu falei, você vai vender pros polícias, só. Falei, de jeito nenhum que eu vou vender bolo. Aquele tanto de polícia que tem lá, né? Sim. Ó. E ele sim, Ah, foi não mexe totalmente contra. Sim. E você já estava na fase de fisioterapia? Ou... Já. É? Nossa. Já tava. Aí, mesmo assim, eu desci, mesmo ele sendo contra, eu falei assim, eu preciso dar um jeito. E aí eu fiz a lista de transmissão. As pessoas, antes de experimentar esse Já bolo tava aqui, pedindo. eu quero. Quando surgiu aquele tanto de encomendas, aí eu virei pra minha mãe e falei, mãe, porque quando eu desci eu não tinha forma. Eu falei, me presta uma avó, me presta uma sogra, me presta uma mãe. Uhum. Só pra testar. E eu testei muito, errei muito, dispensei muita receita, porque eu não tinha uma receita pronta. Então eu ficava sem açúcar, ficava muito doce, ficava mole, ficava não sei o quê. Eu queria fazer um bolo próximo àquele da padaria. Uhum. E aí eu vi um dia no Instagram um bolo que era assado na palha. Eu ficava assim, gente, essa mulher podia tanto colocar a receita, né? Isso é muito mais fácil, mas não colocou. E eu fui quebrando a cabeça e eu falei assim, prova, ficou bom? Aí a família experimentou e falou, nossa, que delícia. Eu falei, então agora já tá aprovado para vender. E aí o povo ficou doido antes de experimentar e minha mãe foi a minha primeira... Ela investiu nela, correu lá e comprou umas formas para mim e eu comecei a fazer. Descia, acho que umas 3 vezes por semana, né? 3 vezes por semana descia. O que tinha de encomenda eu ia fazer, sabe? Sim. E aí é legal que as pessoas perguntam assim, mas como que você saiu da casa da sua avó, né? Porque primeiro que a mesa dela já não cabia mais de bolo, era pro quarto, copa, cozinha, eu tomei conta da casa dela. Então o espaço todo, porque minha mãe ia pagar a pé, uma vez na semana, e ela levava muito bolo, ela começou a propagar. Sua mãe E foi eu- sua primeira revendedora. Foi. Que legal. E aí a gente tem que prestar atenção em tudo aquilo que o seu cliente fala. Então, isso é uma dica para os empreendedores, aprender a escutar, ouvir o que o seu cliente está pedindo, o que ele está falando, o feedback dele é muito importante. E aí eles falavam para a Marina, seu produto é muito bom, ele precisa ser visto. Você guardar dentro da casa da sua avó, você não vai crescer. Pelo potencial que o bolo tem, vai para fora, procura uma lojinha. E a gente procurou, né? Foi atrás e conseguiu uma lojinha bem petitinha, sem nenhum real pagar o primeiro aluguel. Que legal, cara. E Nossa, aí- história muito top. Eu falei, vamos e nós vamos vender bolo e vai dar Bora certo. pra cima, é. Ué. E aí você já estava começando a É, e já aceitar, começou, né? já estava aceitando. já porque estava pingando, né? já Já pingava tava... aquele dinheiro ali, já dava dinheirinho, pra pagar uma já- quantia ali. Falei, esse negócio O é... maior desespero quando bate na porta do deserto é quando não tem dinheiro pra pagar as Gente do contas. céu. E no seu caso, sendo acidentado, né, cara? Que é Tá, mais triste ainda, né? Chegou até a luz cortada. Cortou. Mas a gente não entende os planos de Não. Deus, não, galera. É isso aí. As coisas têm que acontecer. Tem que tudo acontecer pra quê? Pra que você estivesse contando testemunho hoje. Se não fosse A fácil. gente ia contar o quê, Se né? fosse, abre lá a lojinha do bolo, não teve problema não, a gente abriu não. Olha todo o processo que vocês passaram para chegar onde chegou e vão alcançar muito mais ainda, né? Sim. E aí, nesse pra lá e pra cá, de vender bolo na primeira lojinha, né? Até mesmo na casa da minha avó, eu fazia questão de a gente ir juntando uns montinhos de dinheiro, assim, né? Que a gente ficava muito preocupado em faltar o alimento pro Lourenço. Então, eu chegava com uns bolinhos de dinheiro, chegava com um montinho, colocava na mão dele, assim, para ele continuar sendo provedor da casa, para ele continuar fazendo, né, aquilo que o homem precisa fazer dentro de casa e para ele não se sentir
desonrado ali, Sim. né? Dentro de casa, não tá provendo, eu já não tô prestando pra nada. Ele chegou a falar, não, pode ir, procura outro companheiro aí e tal. Falei, não, a gente tá junto até o fim, vamos lá. Aí a gente montou a primeira loja sem recurso nenhum. De onde que foi essa primeira loja? Foi aqui no Noivo Dourado, na Igaraçu. Sabe onde que tinha o supermercado Pitangui? Você é da região? Praça Nossa Senhora da Conceição. Sim, Ali. sim. A gente montou ali, assim, no tete a tete. Aí veio o investidor. Então, aí eu... Chegou hoje. Chegou mais nessa hora. Aí eu falei, gente, como que nós vamos alugar, né? Precisa de fiador, esses 30. Vamos procurar uma lojinha bem simples, que não vai precisar, direto com a dona Rita, maravilhosa, nosso Deus, sou muito grata a ela. E nem ela sabia que a gente não tinha R$1 para pagar o primeiro mês, né? Eu falei, vou fazer bolo e vou pagar a senhora, dona Rita. E a gente honrou com tudo, graças a Deus. E aí eu falei, e agora? A gente vai para um ponto melhor, né? Saindo da casa da minha avó, a gente vai precisar assar mais bolos, porque o forno era da minha avó. Uhum. E eu falei, e agora? Agora ferrou, porque a gente não tem dinheiro, tem cartão, tá tudo embolado. E aí foi quando eu lembrei de um colega, na época era até colega, né? A gente não considerava amiga, assim, era um conhecido dele próximo. E eu falei que pede pra ele um cartão de crédito emprestado, porque aí a gente compra um liquidificador e um forninho igual da minha avó. Aí dá pra gente começar. De jeito nenhum eu pedi cartão emprestado. Olha o orgulho sendo tratado. Você tá ficando doida? Como nós vamos pagar esse coisa? Vender bom, meu filho. Vai dar certo. Eu sempre vai dar certo. E aí ele falou com ele, porque eu tinha queimado uns 4 a 5 liquidificadores da minha avó. Porque quando você bate muita massa, o liquidificador convencional não dá conta não. Sim. E aí eu falei, a primeira investimento que a gente tem que fazer é o liquidificador e o forno. E aí ele veio, né, se colocou pronto, porque ele, nossa Deus, ele falou com ele, você compra um liquidificador, um forno pra gente? Esquadrão do Céu e o forno. Compra um petitinho pra mim, um pequenininho, só pra gente começar e tudo. Aí ele falou assim, eu vou comprar o maior que tem. Eu falei, agora ferrou. Porque a loja era quase o tamanho dessa sala. O forno era metade da loja. Que top. Não, e a gente tava falando de valor também. Sim, assim, você já pensou no financeiro. Tem que vender tantos bolos pra me pagar aquele forno da minha avó. E agora a gente tem que vender. Aí ele falou assim, então nós vamos negociar entre bolos. Né? A conta em bolo, né? Quantos bolos, cashback de bolo. Quantos bolos eu preciso vender pra pagar esses trem tudo? Aí bora. Aí ele financiou isso lá pra gente, né? Divide o máximo que dá 12 vezes. Nosso investidor Anjo, a gente gosta sempre de honrar o nome dele, porque a gente precisa de pessoas, né? E às vezes a pessoa fala assim, não, eu quero começar com o meu suor mesmo. Não, você vai precisar de pessoas. Você tem que se humilhar, tem no que decorrer, pedir, tem que precisar. Vai. E eu acho que isso faz a história, vai compondo a história, vai desenhando a sua história, né? Pessoas vão abraçando o seu projeto, você vai convencendo ali no seu... Eles acreditam na gente até mesmo sem você acreditar. Antes de você. Isso. Então a gente montou a primeira lojinha, né? Foi bem simples, a gente tinha assim, o dinheirinho que a gente tinha juntado com as primeiras vendas de bolo. Naquela época o insumo era muito em conta, né? Então, a gente conseguiu comprar aquela madeira Pinus, baratinha. Sim. E o irmão dele fez pra gente a marcenaria. Ficou bem charmosinha, que tem mais bonitinho, bem simples. Do jeito que você queria. Mais limpa, sabe? Feita com carinho, com amor, do jeito, nas condições que eu conseguia ali naquele momento. Eu entreguei o meu melhor. Desci com tudo da minha casa, minha cozinha inteira estava lá dentro, mas eu consegui. E as pessoas, mais uma vez, falaram, gente... E ao mesmo tempo, nisso tudo, cuidando do marido e do filhinho de tudo, o negócio rodando ainda. É, isso aí. E eu falei, gente do céu, os clientes começavam a ir e voltar e trazer os seus amigos, os seus parentes e tal, indicar e falar, esse lugar aqui também tá pequeno pra você. Você tem um bolo, sempre vem esse bolo, né? O bolo de famoso. Seu bolo precisa ser mostrado para os 4 cantos dessa terra. E aí eu falei, meu Deus do céu, eu não tenho condição, agora não dá, quem sabe futuramente. Aí
foi antes a cirurgia Foi nesse tempo, né? Nesse meio tempo que aí. apareceu os 2 homens? Não, teve a cirurgia primeiro. Ah, tá. Foram os que fizeram sociedade, né? Que É. não deu certo. Sim. Só que nesse meio tempo ela passou por 2 cirurgias, né? Então, aí vem mais os percalços, os desafios que fazem a gente pensar em de verdade desistir, né? Com várias vezes durante essa trajetória a gente pensou em desistir. Isso, então com 6 meses de loja, eu tava indo, eu tocava a loja, conseguia pagar tudo, né? As despesas da loja. Só uma pergunta. Quanto tempo antes de ir pra loja você ficou fazendo bolo na sua avó, você lembra? Aí eu fiquei, eu acho que uns 4 a 5 meses na minha avó. O processo todo de um ano, né? Isso. E ela falou assim, minha mãe virou pra mim quando eu tava saindo, já falei, mãe, eu tô saindo pra uma lojinha, o pessoal conhecer mais o nosso produto e tal. Não vai, minha filha. Não dá um passo maior que suas pernas. Minha mãe. E vai ser sempre os de casa, sua família, né? O seu marido, que às vezes não vai acreditar em você. É porque não quer que você erra, né? Medo, O medo, né? medo, Porque eles não desafios. romperam, não foram. Isso. Às vezes chega a te travar. É, não é por bondade ou falar. Não, você As é crenças que a zelo. pessoa tem, né? Eles travam por zelo, né? Medo de você sofrer, quebrar a Sim. cara e tal. Mas a gente vai dentro daquilo que está movendo dentro de você, né? Alguma coisa A força. queima e você vai. Deus mesmo, Espírito Santo. Isso. E aí, com 6 meses da primeira lojinha, eu senti uma dor muito forte. À noite, fui pro hospital. E quando chegou lá, eu fui diagnosticada com apêndice, né? E seria uma cirurgia bem rápida, tranquila. E tem os documentos todos, comprovam que é apêndice. Com imagem e tudo. Mas quando eu saí da mesa de cirurgia, os médicos vieram dar uma notícia pra gente que eles tiraram os meus ovários, né? E aí eu me tornei infértil, estéril, e entrei na menopausa. Aquilo ali foi um baque muito forte pra mim, pra gente, e onde eu pensei em desistir. Porque eu já não me sentia mais mulher, Mexeu não me com o encontrava emocional, né? mais. No meio da turbulência. Isso, uma depressão muito profunda, entrou assim dentro da minha alma e eu não conseguia encontrar força. Então eu falei assim, olha, se aconteceu isso é para eu desistir. Então vamos largar esse negócio, não quero mexer mais, estou sofrendo muito, estou muito triste. E aquilo começou a mexer muito com o meu emocional, eu achei que eu não levantava mais nem da cama. Sim. E eu falo que a depressão, ela entra. Mas você tem que chega um momento da sua vida que você tem que colocar ela pra fora. Ela bate na sua porta, você deixa ela entrar por todas as feridas, por todas as dores, mas você tem que colocar ela pra fora de Isso é um processo de cura, né? Isso. Você estava sendo curado. E os meus clientes não me deixaram desistir. E aí eles Ela começaram ficou fechada uns 15 dias, né? Ficou. Aline, volta, cadê o bolo? Eu quero encomendar, eu quero presentear, volta. Quando você volta, eu falei, meu Deus. Lembrando uma coisa muito importante, isso foi na pandemia? Não. Antes. Foi antes da pandemia. Da pandemia foi a outra fase. Ai, meu entendi. filho. É. Então, busquei força divina e Deus me deu fôlego de vida de novo. Eu levantei mais forte e comecei de novo. Vender porque os clientes queriam e eu estava lá. E aí ele... Na época eu comecei a estudar, quando eu já tinha voltado, né? Só que quando eu voltei e não estava trabalhando na rua mais, eu comecei a estudar para ser promovido no concurso interno de sargento, para melhorar as coisas. E aí eu consegui passar nesse concurso e no final de tudo eu fui transferido para Teófilo Otoni, 550 km de distância. Nossa, na divisa quase de Nossa, com a Deus Bahia. me livre. Isso. E aí eu falei para ela, vamos embora comigo e deixa esse sonho morrer, a gente vai, né? Eu queria estar ajudando a minha família, não queria deixar isso para trás. E aí a gente ficou nesse impasse. Eu falei, vamos desistir desse trem? Vamos, e eu vou com você, como é que eu vou ficar aqui sozinho com o menino e o homem pra lá? Eu falei, não, gente, né? Vamos embora. Mas olha pra você ver, aí Deus prepara tudo certinho. De repente bate 2 homens na minha porta, que eu nunca vi na minha vida. E aí, eu comi seu bolo numa loja, até Ricardo, minha amiga, ela falou assim, experimenta esse bolo, eles ficaram apaixonados. Aí eles chegaram na minha porta querendo curso de bolo. Na época o curso de bolo era uma coisa assim bem... O pessoal nem falava tanto de curso igual hoje, né? Não estava tão em alta. E eu falei, não dou curso.
mas eu posso conversar com meu marido, não sei. Ele, então conversa aí, amanhã a gente volta. E aí eu levei pra ele, o que você acha? Não, a gente tá sendo transferido, não mexe com isso não, a gente nem sabe como que faz, não dá certo não. Aí eles voltaram, aí eu falei, olha, eu conversei com meu marido, não dá certo, a gente não sabe como fazer. E aí eles falaram assim, então a gente já veio com uma outra proposta para você. De você vir com toda a estrutura que você tem aqui, porque eu vejo muito potencial no seu negócio, o seu bolo é diferenciado, a gente monta uma loja numa estrutura melhor, num ponto melhor, e monta um atendimento, e você vem com o que você tem. Cartilha de sabores, seu receituário e sua clientela, né? Estrutura de cozinha. Aí eu levei pra ele mais uma vez, conversando, pensando bem, pra gente não desistir desse trem, né? Você vai voltar daqui uns 6 meses, 1 ano, então acho que eu vou ficar aqui com o Lorenzo, com os bolos, e você fica lá e você vem aos finais de semana. Menino, você vai ser pedrado, viu? Ai, meu Deus, que luta! Aprendizado. Porque com isso a gente não pensa. Está sendo formado, é aprendizado. Ai, com isso a gente não pensa. Processo. Que criança vai passar a mão à noite, com uns 40 graus de febre, eu vou ter que sair sozinha para levar a menina no médico, que vai ter que ficar naquele pra lá e pra cá, porque aos finais de semana eu ia pra lá fazer meu papel de esposa, né? Sim. Longe. Eu, quando conseguia, vinha também. Ficava revezando. Muita canseira, Deus me livre. É chão daqui. Uma estrada ruim. Como que Deus dá força pra gente passar por esse processo, viu? E aí, vamos fazer essa sociedade. Eles foram na minha casa, eu fui dentro da casa deles, conheci família, são pessoas de família boa, estruturada. E eu, vamos fazer negócio. Fiquei. Mas quando o negócio começou a acontecer, acabou que eu tocava o negócio. Por quê? Eu ficava com a demanda de cuidar da loja, de fazer novos clientes, produção, na época eu fazia os bolos sozinha, atendimento, limpeza da loja, fazer compra, e um deles chegava à noite para fazer um recolhe, e o outro era muito tosco, muito ogro, ele espantava a minha clientela. Aí eu falava, gente do céu, um dia eu fazer um trabalho e o outro mandar embora. É horrível isso, né? E chegou numa condição que eu estava muito desgastada, e com essa distância do marido também, e eu sozinha aqui, eu estava muito desgastada, e eu falei, eu gosto de falar uma coisa, pra mim não dá mais, então vamos tentar desfazer a sociedade. Aí foi quando a gente se reuniu com ele, veio pra cá de Teoflotone, a gente fez uma reunião e falou assim, olha, pra gente não dar dessa forma, todo mundo tem que ganhar e todo mundo tem que se doar igual, né? Tem que ser o ganha-ganha. Então, a gente chegou num consenso de vocês, ou compra a nossa parte ou a gente compra de vocês, só que a gente nem R$1. É tipo assim, bate o pé pra ver se ele vai correr, né? E aí eu falei assim, vamos tentar, ver o que dá. E aí eles falaram assim, a gente não tem dinheiro, não vamos comprar e nem vamos vender. Então, cada um caça o seu rumo. Você volta a fazer seus bolos, que é o que você faz. Eu falei com ele, vou fazer os meus bolos, não sei aonde. E se vocês quiserem... E você tinha para a estrutura deles? Eles tinham loja? Eles montaram aqui, sabe onde pariu? Sei. De baixinho ali. Naquela lojinha deles, né? Entendi. Móveis, tudo. Eles chegaram com estrutura, né? Fez projeto. Aí você saiu da lojinha. Saí da lojinha, fui de Malicuia pra lá. E aí... Quando eu vi que eu tava levando um negócio sozinho, com 2 sócios que não estavam ali... Você ralava e não via o dinheiro. Né? Eu falei, não. Só trabalhar. Eu falei, ou vocês compram a minha parte ou eu compro a parte de vocês. Eu ia dar um jeito, né? Sim. Talvez meu investidor um dia aparecer, né? Mas não era isso que Deus queria, gente, não, nesse momento. Então, Queria te libertar mesmo desse negócio. Exatamente. Então, no próprio livro do Thiago Brunet, fala sobre os andaimes. Esses sócios, eles foram andaimes da minha vida. Eu sou muito grata. Hoje, aí você voou. Eu sou muito grata. Talvez vocês não tivessem chegado naquele momento, a gente não tinha coragem de dar um próximo passo. Eu ia estar lá na lojinha até hoje. Não, eles acreditaram no negócio, viu o potencial e apostaram também, né? Então eu sou grata a eles e aí a gente falou assim, vamos separar, cada um vai para um canto. E no dia de separar,
eu fui para fazer a minha mudança, tirar as minhas coisas, e eles também iam tirar, porque a parte de estrutura praticamente de frente era deles, de atendimento, mesa, cadeira, tal, balcão. E a gente fez a nossa mudança e ele chegou um caminhãozinho pequenininho. Aí eu peguei e falei com ele, ó, tem um trem esquisito. Porque esses homens não tiram os móveis daqui, a gente tá tirando tudo, eles não tiram, ele tomando cervejinha. Eu falei, gente do céu, tem um trem errado aqui, não tá batendo, a conta não fecha. E aí, de repente, a gente tirou uma mesinha e uma cadeira, te fazendo uma encenação. Aí, contudo, eu peguei minhas coisas muito assim, desconfiada, né? Vamos, mas deu trem errado. Aí ficou uma mesa pra trás. E Deus querendo te libertar e você ainda... Aí eu falei, para buscar minha mesa, porque a gente precisa fazer bolo, tem conta pra pagar, meu filho, e tudo. E ele ainda tava em Teoflotão, né? Aí, quando ele voltou pra... E aí, você voltou pra casa da avó? Não. Voltou pra lojinha? Também não. Aí você já foi procurar um ponto. Aí, escuta. Aí, olha pra você ver, quando a gente juntou tudo, ele voltou para buscar a mesa, que ele abriu, tudo aquilo que eles tinham tirado na nossa frente, eles tinham voltado. Então, eles tinham feito uma casinha pra gente. Eles armaram tudo, tipo assim, deixa essa boba. Eu vou continuar com o ponto. Ela vai sair pra tirar as coisas dela todas. Você acha que eu vou perder? Eu investi, eu pensando assim, a cabeça dele, né? Eu investi aqui, você acha que eu vou fazer isso? Não vou, não. Vou aproveitar que ela fez a clientela, eu tenho um receituário, tem todas as receitas, tenho ponto, eu vou ficar com isso aqui, eu vou ganhar dinheiro com esse trem. E foi feito assim. De repente chegou, aí ele me mandou uma mensagem, olha aqui, ó, tá tudo aqui dentro da loja. Eu, menino, quase morri. Desabou. Menino do céu, eu acho que eu saí correndo pra rua fora, num desespero tão grande que eu falei, meu Deus. Você vê sua receita, tudo que você fez. Sonho ficando assim com outra pessoa, né? Mas não era só um trampolim. E assim eles ficaram com ponto, com a receita, com o telefone, com o clientela, com tudo. Nossa. E a gente saiu dali com a mão na frente e outra atrás e tendo que recomeçar novamente. Aí eu falei, gente, e agora como é que nós vamos fazer, né? E nesse dia eu chorando muito, desesperada, eu falei, mãe, não tem jeito de você fazer um empréstimo, como que eu vou fazer? Eu preciso começar de novo, não tem nada. E aí esse menino tava na casa de sua mãe, né? O Freitas. Um investidor. Eu tava comigo, sempre lá. Aí ele me vindo desesperada, chorando, aquele desespero. E ele falou assim, uai, o que tá acontecendo? Ah, meu filho, povo, olha o que eles fizeram comigo, como que eu vou fazer agora? Não, nós vamos resolver, tudo ele resolve. Ele já veio assim, você tem fé? Você tem fé? Tá tudo certo. Aí ele falou assim, aqui, quanto que é pra montar uma loja? Aí no desespero eu falei, nem sei, né, porque tem que ver, não sei que estrutura que vai ser. Aí ele falou assim, então faz as contas, que eu vou lá no banco e vou pegar o valor que você precisa. Aí nós fizemos uma simulação e você então toma. Isso porque eu já tinha feito do litificador já, e tinha honrado patrocínio anterior. Aí ele pegou e falou assim, então eu vou lá. Ele foi lá e pegou 40 mil? 30 mil. Toma, vai lá e monta. Falei, Deus usa as pessoas, como é que nós vamos fazer para pagar esse menino? Agora estreitou. E aí eu falei, gente, nessa época a gente estava pagando apartamento, a gente dá tudo para esse menino, mas né, não deixa ele ficar no período, porque a gente não sabia o que ia acontecer. E nesse meio tempo, pra gente não perder o time, né, porque eu recebi a notificação, né, uma lista de transmissão falando assim, em breve vai inaugurar a reinauguração da bolaria e tal, no mesmo endereço. Menina, eu chorava de noite. Aí eu falei, e agora? Porque eu vou falar com o povo que eu tô fazendo bolo, o povo vai fazer... Eles ficaram com o nome? Não. Eles mudaram o nome. Usaram só a expressão bolaria, né? Sim. Mas o nome já era lá bolaria ou não? Não. Era só bolaria artesanal, né? Isso. Aí eles colocaram outro lojinha, nome. Já veio da lojinha. E aí eu rodando no Instagram, porque eu tava com muito vontade. Eu nunca tinha feito curso. Eu falei assim, agora eu quero me especializar, vou fazer um curso e tal. Na hora que eu entro no curso da menina que eu tinha muita vontade de fazer, quem tá lá fazendo o curso? Eles. Pessoal. Aí que eu dei um troço mesmo. Falei, gente do céu, agora que a minha receita tá fazendo curso e agora pronto. E serviu pra ela sair do comodismo, né, cara? E ó, não é que ele tava no comodismo, mas já tava... Você evoluir, igual massa de bolo, pra crescer. Empurra pra frente. Vai, empurra e vai. E aí eu vi que um deles se inteiraram de fazer um curso de bolos e já tinha chamado outras pessoas para ser sócio deles. Olha um casal.
E essa menina que foi sócia dele estava lá no curso. Eu falei, agora eu descobri que eles trocaram assim, né? A gente não queria mais fazer parte. Buscaram um casal por outro. Acharam outros investidores. E aí vai inaugurar. Aí, nesse tempo deles inaugurarem, o que eu falei? Eu não posso cruzar os braços. O que eu fiz? Eu não ia voltar para casa da minha sogra. Aí eu falei assim, vamos para casa do seu pai agora. Tinha um quartinho lá. Esvaziamos o quarto, levamos forno, levamos tudo para dentro do quarto. Montou lá nesse quarto. Fizemos outro telefone, outra lista de transmissão. Gente, Começamos o delírio, só o delírio. Daqui uns dias vai inaugurar a labolaria artesanal e não sei o que. Você já criou labolaria? Eu mantive o meu, né? Aí eu falei, gente, eu vou inaugurar, mas como que você vai inaugurar se você inaugurou agora e se vai ter uma outra reinauguração? Não entendi, o povo não entendia nada. Os clientes ficaram confusos, né? Aline, mas você inaugurou agora, como você vai reinaugurar? E já tem outra inaugurando. Porque eles deixavam entender para os clientes que iam lá que a Aline ainda estava naquela loja. O peso da pessoa tá ali, o nome e tal. Aí nós voltamos e começamos a entregar, né? Na estrutura da casa do pai dele. E já achando loja para... Vai inaugurar. Aí nós conseguimos uma loja a 100 metros da primeira loja. É onde que é aquela lá do... Não, era do lado de lá. É Você conheceu? Não, eu Uma conheço versão agora. bem grande e tal. É em frente a ela. Ah, tá. E aí nós encontramos. Deus preparou uma loja gigantesca pra gente. Na época eu queria um atendimento de cafezinho e tal. Deus preparou. E nós ficamos lá com tempo ali nessa estrutura. Na nova, nós ficamos mais ou menos uns 8 meses, 9 meses. Aí inauguramos, né? Essa loja. Pegamos dinheiro do Freitas, inauguramos, a loja ficou coisa mais linda. Mas nós choramos. Aí já foi do jeito que você queria. Porque nós seu demos sonho. conta ainda de arrumar um arquiteto que fez um desenho de um trem Não, que não existia. É o que é hoje? Não, a outra. Não. E o dinheiro ia Ainda não embora. Hoje é é um modelo de maravilhoso. franquia. Não, hoje é lindo. Hoje é maravilhoso. E o dinheiro ia embora. Eu falei, agora ponta, agora nós vamos acabar com o dinheiro todinho que E a loja não vai ficar pronta. E não vai Sempre ficar com a pronto. dúvida, né? Se ia conseguir ou não. E aí a gente conseguiu inaugurar, o pessoal começou a vir igual enxurrada. Falar que ali é como se estivesse abrindo um mar vermelho. Veio gente, e eu tinha café colonial, e aos sábados não tinha lugar para caber esse povo. Isso. E aí com Deus não é padrasto, Deus é pai, né? 3, 4 meses que a gente tinha inaugurado essa nova loja, a gente estava fazendo muito barulho para eles, porque eles tinham inaugurado com um novo sócio. E aí eles mandaram uma mensagem para mim e falaram assim, aqui, tem como a gente bater um papinho? Eu falei, escuta, vamos lá ver o que eles têm para falar. Chegamos lá, no restaurante lá perto da loja, e aí eles tiveram a cara de pau de mandar o novo sócio e falou assim, a gente veio propor para você... Uma nova sociedade. Pode falar. Eles falaram que eles não conseguiam ser concorrentes dela e ofereceram a nova sociedade para juntar as duas lojas de novo e fazer o mesmo. Aí eu tinha sido liberto uma vez, mas eu não aceitou, não, né? Falei assim, olha, deixa eu falar uma coisa com você. Mas perdoou, né? Você perdoou. Não, meu filho, tem nada aqui dentro, graças a Deus. Mas sabe o que eu falei com ele? Eu falei assim, olha, quando a gente sonha com um negócio, um projeto, a gente engravida dele. Então eu falei assim, olha, sabe quando uma mulher engravida, ela sonha, ela engravida, aí tem aquela gestação, tem aquelas dores, você ganha um bebê, a labolaria lá de cima, eu nasceu aquele filho, e eu cuidava com muito amor, com muito carinho. E quando ela começou, né, engatinhar, quer dar os frutos e tal, eu tive que, vocês quiseram abortar desse sonho. Só que eu falei com eles, só que vocês não contaram que eu ia engravidar de novo. E eu engravidei novamente de trigêmeos e daí vem aí. E eu não quero mais. Muito obrigado. E agora a gente vai seguir o caminho sozinho, você segue o seu, abençoa a vida de vocês, que vocês, né, sigam o seu caminho, a sua jornada aí. Eu não vou fazer nada para atrapalhar vocês, eu quero que vocês não façam isso com a gente, cada um no seu. Não adianta ter a receita se não tem o carinho, o amor, né, velho? Não é só a receita. Não é só a só. receita. É muito mais que isso. É isso. E aí naquele momento a gente começou, né? Tô correndo para o seu tempo, não sei como é que tá. Não, pode. A gente começou nessa loja e aí veio a pandemia. Na hora que a gente estava bem explodindo,
veio a pandemia, a gente Pau na agora? cabeça. Mais uma cacetada, né? Fecha tudo, a Londres toda fechada, não tinha. Só que o nosso sinal de padaria, a gente é considerado serviço essencial. Vocês podiam continuar trabalhando. Colocou o balcão lá na frente, não podia entrar, né? Tem aquele movimento. Boa. E aí começou a dar fila na porta. Aí eu falei, gente, o seu trem, o povo gosta de bolo mesmo. Porque aí entrou aquela questão que eu falo que o nosso bolo, as pessoas falam assim, você vende bolo? A gente vende muito mais do que bolo. Por quê? A gente vende confraternização, a gente vende nascimento de vidas, a gente... as pessoas quando perdem um ente querido... comemorativas, né? A pessoa perdeu um ente querido, ela quer ali abraçar, levar um calor humano. Então, assim, a gente vende, é muito além do que bolo, né? É o gesto, é o afago, é o abraço, é o acolhimento, né? E aí as pessoas começaram a perguntar, é franquia? Eu não sabia nem o que era franquia. Aí foi da onde que Aí eu falei despertou. assim, não é não, mas daqui uns dias vai ser. Na verdade, Isso aí. um dos sócios, o sonho dele era franquear. É, a mas primeira ninguém pessoa que sabe falou em franquia foi um desses sócios. Né? E hoje já são quantas lojas? Então a gente tem 9 unidades abertas, mais 4 em plantação, né? Glória a Deus. E Que vamos bênção. multiplicar aí pro Brasil inteiro. Se Deus quiser, os 4 cantos. E me fala um pouco só sobre o que é empreender em casal, né? Porque hoje é um casal tocando a empresa, né? Graças a Deus deu tudo certo, passou esse processo aí. E cada dia os desafios aumentam, não vai achando que o chefão sai, não. O chefão é bem maior. O chefão vem maior, mas crê no maior, né? Que é Deus. Então já deu tudo certo. Então, o chefão maior no mundo empreendedor, a gente se prepara com leituras, né? Com estudo, com mentoria, assistindo podcast, se munindo, né, de ferramentas pra gente aguentar o rojão aí da frente. E empreender em casal, pra mim, é delicioso, porque eu tô com o meu parceiro de vida. Então, a gente sonha e vive um sonho junto. Isso é o mais Então- importante, né? É um sonhar o sonho do outro, né? Isso. Assim como ela serve de corpo para me fazer o gol de sargento e acreditar naquele sonho que eu tinha naquele momento, quando eu voltei, eu falei, não, agora é a hora do seu sonho. Vamos viver junto. Vamos viver ele junto pra gente conseguir alavancar. E o casamento é o maior empreendimento, né? É o casamento. Se você der certo, se você tá junto ali no casamento e tudo flui, né? Você conseguiu fazer o casamento dar certo, você consegue fazer qualquer empreendimento junto ali. E a gente se divide assim, né? Porque eu sou muito dinâmica no conversar, no atendimento, na tratativa com o colaborador, desenvolver receitas. E ele é dos números, né? Ali mais na Você da gestão. comunicação e ele Eu dos... sou o estrategista, assim, pra onde o negócio vai. Não adianta eu ficar querendo, deixa que eu mesmo vou fazer a gestão aqui, vou ficar sofrendo se é um negócio que é uma dor minha. Deixa ele fazer pra mim. Então a gente tem que se dividir dessa forma. Em falar em estrategista, eu vi que vocês estão com a parceria com a empresa 300, né, de franchise. Me explica um pouco melhor sobre como funciona, o que é que vocês estão... Então, os planejamentos futuros. Galgando aí. Quando a gente entrou no mundo de franquia, o mundo de franquia ele é desafiador também. Então um negócio era loja e o outro negócio é ser franqueador. São 2 negócios completamente diferentes. Então a gente apanhou também Para entender, para né? entender e aprender o que era aquilo ali. E aí a gente A sempre... franquia você vende um modelo de negócio, é isso? Você vende um modelo de negócio testado, validado, com o seu nome, o seu know-how, suas receitas e tudo. E aí a gente sempre mirou quem que é o maior, quem que é o melhor, né? E aí eu pesquisando eu vi que a 300 é a maior rede de franquias do Brasil. Hoje eles têm 92 marcas dentro do sistema deles. Dentre quais? Cita, por Tem exemplo. marcas lá, que o Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, está lá dentro, é sócio do cantor Lucas Luco, Ecoville, que é uma franquia de produtos de limpeza, tem franquias lá com 1000 unidades. Então é um grupo muito forte e a gente buscou essa parceria com a 300 para conseguir acelerar o nosso negócio, né, de uma maneira, porque a gente ia crescer em 10 anos, a gente vai crescer em 2, 3. Glória a Então Deus. é um crescimento acelerado, mas junto com pessoas que têm um know-how muito grande. São muitos Pessoas do anos conselho, né, de sim, franchise. atenção. Hoje, né, no Conselho da 300, você tem lá tem Cris Arcanjo, você tem o vice-presidente do McDonald's, você tem pessoas que vão olhar o nosso negócio e ajudar em estratégias para a gente chegar à liderança de mercado. Isso é o objetivo da Bolaria, né? Ser a maior rede de franquias de bolo caseiro do Brasil. Top. Então a gente vai buscar isso aí.
Se não tá no seu meio de convivência, você tem que ir atrás, né? Sim. Você tem que ir em busca, tem que pagar, tem que investir. Se É lá isso na frente tem algo para mudar, né, sua vida, seus projetos, para acelerar o seu projeto, você tem que investir. Isso está sempre atualizado, né, gente? Você tem que estar sempre atualizado no que tem no mercado. Porque mudou a forma de empreender hoje. Hoje é muito digital, né? dinâmico. Tudo muda muito rápido. Então, Então, o grupo ele investe muito em tecnologia, está muito atento, né, às tendências de mercado, fora, viaja para a China, feiras de franchise, Estados Unidos. Então, eles estão muito atualizados, né, sobre franquia, sobre franchise. E a gente estando dentro desse grupo, vai ser um crescimento mais acelerado e buscando liderança no mercado. que top, gente. Muito obrigado. A gente podia ficar aqui conversando o dia inteiro, que tem assunto. Tem assim, né? né? Então, muito Acelerou obrigado aqui, pela né? presença de vocês. Vamos ser lá com Nós vamos pelas considerações finais, mas vende o seu bolo aí, por gentileza. Pode olhar para a câmera aqui, ó, e faz a sua propaganda aí. Gente, vou mostrar para você que não conhece, o nosso queridinho bolinho de pamonha. Esse aqui, ó, foi o primeiro bolinho que nasceu lá na casinha da minha avó. Esse daqui nasceu lá. Ele conquista todo mundo. Vocês não têm ideia do cheiro, não, viu, gente? O cheiro, a apresentação. É um Tudo. trem, vai Olha, vem na pamonha, olha pra você ver. Bem assado na palha, ó, bem assado na própria palha do milho, olha que delícia. Vamos deixar isso com vontade, a gente vai comer. E vocês vão ficar com vontade. E quem quiser achar vocês, o que faz? Tem o Instagram, né? Labolaria Oficial. Lá você vai ter acesso, né? Quem quiser comprar bolo. Se você quiser ser um franqueado também da Labolaria, tem o site www.labolaria.com.br. Pode ter uma ficha de cadastro, pode fazer, que a gente vai entrar em contato também. E na Labolaria Oficial, no Instagram da Labolaria Oficial, lá tem todas as unidades onde você vai encontrar não só esse bolinho, mas todas as receitas Labolaria para você se deliciar. Fala um pouco, além do da pamonha, de que mais que tem? Outros sabores? Então, a gente tem também o cenoura com gosto também, que é líder lá de venda. Ele é delicioso também, um dos mais vendidos em todas as unidades, tá? Gente, é um capricho, viu? Desde a cordinha, desde da palha, é muito diferenciado. Está vindo com lançamento agora de bolo no pote também. E é o meu fraco, hein, gente? Eu gosto demais. Tem mingauzinho de milho verde. Olha que benção, hein? Aí tem os bolinhos com cobertura. As coberturas sempre a gente compõe na hora. Não, é um cheiro maravilhoso, gente. Então, esse aqui é o bolinho de cenoura com gota de chocolate, que ele é delicioso. E Esse tem é uma cartilha aí de mais de 20 sabores, né? Tem bolo com cobertura, para atender todo o paladar. E os sazonais que vai entrando assim nas épocas festivas, né? Aí entra agora com bolo no pote. Que tá um sucesso. Lançamento. A gente fez um primeiro arremesso para testar. E tem uma novidade também, que é o nosso carrinho, né? Que agora a gente vai inaugurar outro modelo de negócio com carrinho, né? Que vai começar a colocar em shoppings também. Sim, gente. Agora é só decolar, só voar. Agora é. Parabéns pelo sucesso, viu, gente? Sejam bem-vindos sempre que quiser, tá? Foi um prazer ter esse tempo com vocês, né? E aprender. A gente chama os convidados para a gente estar aprendendo um pouco da perseverança, né? De não desistir nunca, de ser parceiro do quando o outro precisar. Sim. E vamos nessa aí com Deus em primeiro lugar, que tudo vai dar certo. E, gente, eu queria também aqui só aproveitar um pouco e falar que tá tudo pronto, tá? Aqui é a revista, a gente lança aqui agora segunda-feira, dia 10/7, e vai ter o vídeo lá para vocês estarem vendo todo o processo do lançamento da nossa revista física quanto digital. A Labolaria está junto com a gente nesse projeto. Muito obrigado, tá bom? Nós somos aqui agora parceiro para sempre. A gente não quer dessa não. Vamos embora. Quando quiser voltar, a porta está sempre aberta. Tá bom? Eu agradeço pelo convite aí. Muito obrigado. Boa noite, gente. Valeu. Um abraço. Tamo junto. Obrigado, Juninho. Obrigado, Yuri. Obrigado, Flávio. Né? Obrigada. Agora é hora de comer bolinho. Agora, galera. Agora é hora. Corta pra galera ver. Vou cortar, gente. Pra fazer vontade em vocês. Isso, vamos começar por esse? Pode ser. Gente, olha que delícia. Você pode ir espalhando assim, ó. Vai aprendendo aí, ó. Passo a passo.
isso. Olha a cremosidade desse trem. Olha isso, gente. Mineirinho da raiz, olha que delícia. Imagina um cafezinho. Basta um preto cafezinho. agora. Vamos buscar um cafezinho, viu, gente? Ligue em qualquer uma das nossas unidades e se delicie com esse bolinho mais delicioso do mundo. Muito obrigado, viu, gente? Tchau, tchau. Valeu, valeu. Fica no pratinho.